Muito bem, uma boa noite a todos. Hoje, dia 6 do 8 de 2020, agora 9 horas e 2 minutos. Enfim, fazia tempo que não entrava ao vivo aqui com vocês, que não fazia uma live, né? Temos feito as formações de logoterapia, logoterapia na vida real, 10 teses da pessoa humana, mas sempre uma alegria estar aqui no Instagram e poder tê-los para mais uma live. Hoje uma live especialíssima, uma live com o nosso querido Lucas, que tem feito um trabalho fantástico, não só no campo que lhe é bem próprio, bem peculiar, o campo de nutrição, mas em outras áreas, filosofia, enfim. Olha lá, o Lucas já está por aí. Muito bem, vou colocá-lo aqui na live e aí nós juntos tocamos aqui o tema. Muito bem. Segue o convite aí, Lucas. Boa noite, Cíntia, Poli, Renatinha. Olha lá, todos entrando aqui para a nossa live do dia de hoje. O esporte e a SESI. Boa noite, Renan, Thiago, Débora, Márcia. Muito bem, vamos lá. Mandei aí para ti a solicitação da live. Lucas, confere aí se chegou, meu caro. Ué, não apareceu? Vamos lá de novo. Pronto, acho que agora foi. Muito bem. Bora, Luiz. Amigo. Boa noite. Como é que você tá? Salve, salve, grande Lucas. Salve. Boa noite. Eu tô bem, graças a Deus. E você, como está? Tá um pouco instável a conexão. Tá travando a tua imagem e o teu áudio aqui para mim. Pera aí, que eu vou tirar o Wi-Fi aqui. Olha lá. Você me vê bem? Me escuta bem? Aí do teu lado tá tudo ok? Boa, acho que agora foi. Melhorou? Ah, melhorou. Agora lhe vejo muito bem. Tava travando aqui a tua imagem. Perfeito. Muito bem. Boa noite, Lucas. Boa noite, meu amigo. Um grande prazer estar aqui com você. Minha noiva está aí, mandar um beijo para ela, a Victoria, tudo certo? E, pois, Luiz, esse tema me é particularmente interessante, né? Porque eu estou envolvido com esporte desde 13 anos de idade. Natação, judô, então é uma vida inteira nesse negócio, né? E você vê muita coisa, né, por esse meio. Inclusive, eu estava hoje à tarde conversando com um amigo meu aqui no Natal, que inclusive ele é educador físico também, né? Existe uma certa cisão hoje em dia, o que a gente observa? São essas pessoas que foram apresentadas ao Ítalo Marcílio, ao professor Olavo, ao mundo da vida intelectual. Então eles se desenvolvem intelectualmente, mas eles ficam com medo de desenvolver um vigor físico de estar na realidade. Né? Eles sentem um certo... como se isso fosse uma coisa inferior, de algum modo. Né? Uhum. Se tivesse lido Sertiange na vida intelectual, ele fala, rapaz, o corpo humano é uma mistura entre essas duas coisas, é um composto entre essas duas coisas. Né? Perfeito. E se você está presente em ambos, com o seu máximo, com o seu melhor, a própria perfazer a sua vocação se torna mais fácil. Né? Porque o seu aparato orgânico como um todo se torna muito mais suscetível, muito mais propício à realização de atividades árduas, né? Ao desafio, à disciplina, à constância. Coisa Exatamente. básica. Muita vocação se frustra, não são por falta de grandes propósitos, mas é porque você não tem energia para fazer uma coisa agora. Né? É simples assim. Exatamente. Né? É o lugar contrário, que é a galera que está envolvida com as atividades físicas, está envolvida com os esportes, mas perde completamente a medida da sede, da vida espiritual, da vida intelectual. Compara a gente como se fôssemos gorilas, de algum modo, né? Grandes animais. E também não é esse o nosso ponto. Sim. Também não é esse o nosso ponto. Então, isso aqui é um ótimo ponto de partida para a gente começar essa live. Nossa, mas sem dúvida. Você falando isso, me lembro de um termo que Viktor Frankl se utiliza bastante. Na verdade, é um termo que ele pega emprestado de São Tomás de Aquino, né? Então ele faz com frequência essa referência ao aquinante quando ele diz da pessoa humana enquanto um unita multiplex, no termo latino, né? Ou seja, como uma unidade na multiplicidade. E Viktor Frankl tem isso muito claro, né? Quando ele fala, olha, nós somos compostos de dimensões
né? E nós só podemos compreender a pessoa humana se nós olharmos não só as unidades, mas a totalidade que se dá a partir dessas unidades e dessas dimensões constitutivas. E aí, quando você fala isso, né, da questão da vida intelectual de um lado e da vida física de outra, nós precisamos ter claro o que é a pessoa humana. A pessoa humana é um ser biopsíquico, sócio e espiritual. Desconsiderar uma dessas dimensões já é desconsiderar a pessoa humana como um todo. Já é, de algum modo, fragmentar a pessoa humana. É não enxergá-la na sua totalidade, mas tentar reduzi-la a uma das suas partes. E aí, quando a gente fala do esporte, né, e você dizendo aí que está envolvido no esporte desde os 3 anos, nós não podemos nos esquecer que o esporte, entre outras coisas, nos dá uma capacidade de caminharmos para a excelência dentro da nossa dimensão biológica, que é a porta de entrada de praticamente tudo. Né? É o primeiro grande filtro que nós temos do mundo, o modo como nós recebemos o mundo, o modo como nós elaboramos esse mundo, a nossa capacidade de reação e de resposta a esse mundo se dá tendo em vista a nossa dimensão biológica. Né? Sim. É claro que se nós pararmos só nela, então tudo se resume tão somente a uma força física ou a uma força estética, que pega aí as dimensões biológicas ou dimensões psicológicas. É evidente que não. Tudo não se resume a isso, porque existe ainda no homem uma força moral. Mas até a força moral do homem, que está lá no seu núcleo duro, que está lá na sua dimensão espiritual, necessita de instrumentos de comunicação. Olha que interessante isso, Lucas. Pegando ainda Viktor Frankl, né, é o autor que eu me debruço e que eu me utilizo durante praticamente toda a minha fala, quando eu entro no campo da psicologia. Viktor Frankl fala que a dimensão biológica, e aí entendemos dimensão biológica enquanto o nosso físico, enquanto a dimensão somática, enquanto a dimensão biológica, essa dimensão é um instrumento de manifestação que nós temos. É o modo como nós nos manifestamos no mundo. E aí alguém que está com a sua dimensão biológica, né, comprometida por uma debilidade, por uma descompensação química, por uma fragilidade, por falta de vitaminas, por falta de tônus muscular, por falta de uma rigidez que faça com que ele consiga se manter de pé, é alguém que de largada já não consegue se manifestar e se comunicar bem com o mundo. De nada vale ser um grande instrumentista, por exemplo, um bom violinista. Eu vejo que você pratica aí, né, a arte da música, toca violino, né? Não adianta nada, de repente, pegar o melhor dos violinistas do mundo e dar para ele um violino que está destruído, e pegar lá um violino assim, podre, né, um violino de criança, pegar um violino, né, de entrada, de uma criancinha lá que está fazendo as primeiras notas, e colocar na mão de um baita de um violinista, assim, expor ele ao ridículo. Porque você sabe que o cara tem um baita de um potencial, e esse potencial vai ficar aquém, esse potencial vai ficar abaixo. Por quê? Porque o instrumento de manifestação, que é o violino, que poderia ser a nossa dimensão biológica, não está prestando. Sim. Né? Então, o que adianta ter uma baita de uma força moral, né, de uma vivência espiritual, se eu não tenho energia suficiente para me comunicar com o mundo, para fazer valer aquilo que eu tanto quero, né? E aí entra esse início do diálogo, a necessidade de nós olharmos com muito carinho, com muita atenção para a atividade física, para o esporte, para a nossa dimensão biológica. Sim. Tem você conhece o Gustavo Corsão? Tem o Descoberta do Outro, onde tem um capítulo lá, um episódio, onde ele estava com suspeita de problema de pulmão. Aí ele vai lá pro hospital, todo preocupado, porra, talvez eu vá morrer, minha vida tá acabando, etc. No fim. Aí o que acontece? Ele fumava, né? Daí ele recebe a notícia, não, eu tô com o meu pulmão tá saudável. Aí ele sai assim do edifício, porra, o que eu farei com o meu pulmão saudável? Você vê, a saúde, a gente tem um problema hoje em dia, né? O Chesterton falava que a nossa época é a época das virtudes viciadas, viciosas. As coisas são fora de medida. Uma coisa que é um mero meio, a saúde é um mero meio, é visto como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Ah, não, o que importa é saúde. Todo mundo, é lugar comum por aí. O que importa é ter saúde. O que importa é estar bem, né? Tá bem de saúde. A vida completamente sem sentido, a vida é uma série de peripécias.
completamente frustrado, uma vocação maximamente frustrada, mas está com saúde, está correndo 2.000 quilômetros por dia, está levantando, sei lá, 160 quilos no supino, pô, medidas animais, né? Correr por correr, porra, um servo corre. Levantar por levantar peso, pô, aqueles negócios de guindaste levanta peso. Exatamente. Não é esse grau que se perfaz a vida humana. É o que acontece. A saúde vista como meio perverte completamente a nossa aproximação com esse tipo de coisa. Tanto na atividade física, tanto na alimentação. O que é que precisa acontecer? A saúde serve como um meio para a realização da nossa vocação. Tanto que quando as pessoas veem, sei lá, uma pessoa que prejudica um pouco a sua saúde com seus atos para que ela trabalhe mais, para que ela sirva mais, para que ela estude mais, para que ela se esforce mais. Não, você está prejudicando a sua saúde, o maior bem da sua vida. Eu estou fazendo a minha vida, meu Deus do céu. Eu estou realizando o meu chamado mesmo. As coisas me convocam, eu estou respondendo à altura. E não. Eu não posso mais responder à altura porque eu tenho que prezar por uma virtude que está fora de medida. A saúde. Perfeito. Então, uma coisa que tem que voltar ao lugar na cabeça das pessoas é a saúde nunca é um fim. A saúde tem que tomar o lugar de meio. A gente se alimenta bem, a gente começa a se exercitar, a gente alcança um alto grau de eficiência orgânica, não per se. Menefrego, isso por si não importa de nada. Absolutamente nada. Mas você aplica isso, esse resorte orgânico, o Ortega y Gasset chama esse resorte orgânico, a uma missão. Você pega todo esse vigor humano e aplica a uma missão. E aí seria a mesma comparação do violino bom e do violino ruim. Você pega um violino ruim, bota a mão no cara do grande violinista, uma performance mais ou menos, vai dar um violino bom na mão dele. A coisa deslancha. A vida humana deslancha. Aí se perfazem as grandes vidas humanas, as grandes personalidades. Exatamente, exatamente. E é interessante quando você fala da questão da saúde, do viver, porque a questão não pode ser, de modo algum, simplesmente vivemos ou sobrevivemos. Sim. Acima de tudo, nós precisamos nos indagar o porquê vivemos. O porquê vivemos. Hoje fala-se muito de saúde, né? Fala-se muito de prolongar a vida. Surge uma situação como essa do coronavírus e todo mundo se desespera, achando que está na iminência da morte, né? Então vamos evitar o contato, vamos tomar todas as medidas sanitárias possíveis, por mais ridículas e ilógicas que elas sejam, porque quem sabe a gente consegue acrescentar alguns dias na nossa vida miserável, né? Ah, beleza, acrescentou alguns dias, talvez alguns anos, né? Quiçá até algumas décadas, mas viveu para quê? Mera continuidade. Exatamente. Exatamente. A questão nunca pode ser simplesmente viver, mas o porquê esses ideais, aquilo que se aspira, aquilo que se faz, né? Então, assim, lembra daquele episódio do Victor Franklin na prisão? A questão lá do rapaz indo pro corredor de morte. Né? Não importa quantos anos você tem de vida, quanto tempo você tem de vida. Exatamente. O que lhe resta. E a gente nunca sabe o que nos resta. Tem que fazer a coisa ter um sentido a partir de agora. Aquele diálogo é fundamental. Aquele diálogo é life-changing mesmo. Se você penetra nele com o espírito aberto, com o espírito permeável, aquilo muda a sua vida. Realmente muda. Sem dúvida. Sem dúvida. E é o que Victor Frankl tanto fala, né? A questão, por exemplo, de um livro nunca pode ser a quantidade de páginas que ele tem. Ninguém valora um livro pelo número de páginas que o livro tem. Sim. Mas sim pelo conteúdo que lá está escrito, pela história que lá é contada, pela narrativa, pela biografia daquele livro. Existem livros muito grandes que não prestam, antes tivessem ficado só na cabeça daquele que o escreveu. E livros muito pequenos, que são extremamente poderosos, pequenos e que mudam toda uma vida. Por diversas vezes eu cito aqui alguns livros pequenos, como por exemplo do Cifuentes. O Cifuentes tinha uma capacidade de, em meia dúzia de páginas, te acordar para a vida. Você pega até o próprio Julián Marías, né? Alguns textos pequenos, né? De reflexões profundas. Pega o Olavo de Carvalho, ele bota lá 2 linhas né, na postagem dele, né? E, porra, aquilo abre. Parece que ele abre o mundo para você. Aquilo tira a escama dos teus olhos. Em contrapartida, algumas pessoas escrevendo textões que saem do nada e levam a lugar nenhum. Então, assim, antes de mais nada, é interessante nós nos indagarmos. Por que nós estamos vivendo?
Porque aí sim, se nós tivermos um porquê viver, se nós tivermos claro a nossa missão, se nós de fato quisermos viver de modo digno, escrever a nossa história, servir as pessoas, amar aqueles que nos são confiados, nos prestarmos a realizar algum ofício nesse mundo, aí sim vale a pena ter, né, todo um aparato, vale a pena ter toda uma dimensão biológica bem cuidada, bem preservada. Assim, olha, o meu corpo fala de serviço. A minha prática de esporte fala de atenção, fala de presença. Alguém que está bem porque está se exercitando, alguém que está, né, bem porque está cuidando do seu corpo, puxa, é alguém que pode servir num nível de excelência muito maior. Né? É alguém que está disposto, é alguém que está atento às realidades do mundo. É alguém que, quando a vida o convoca, responde. Eis-me aqui. Ele se apresenta para ajudar alguém, né? Para fazer algo que o valha. Aí começa a fazer sentido pensarmos no esporte. Agora, tem um ponto, e isso eu queria ver bem contigo, porque você né, é um grande esportista, é apaixonado pelo esporte, pratica aí diversos esportes, artes marciais, musculação, já fez uma porrada de atividades físicas, que Victor Frankl fala, e eu acho assim, fantástico. Victor Frankl diz o seguinte, olha, nós vivemos um momento da história da humanidade em que nós temos uma baixa de tensões. Uma baixa de tensões. O homem moderno, o homem odiano, está sendo submetido a cargas muito tênues de tensão. Nós achamos que fazemos demais, né? Achamos que está tudo muito pesado, que nunca se fez tanto, e na verdade nunca se fez tão pouco. Somos medíocres. Qualquer coisa abrimos o bico, qualquer coisa choramos, qualquer coisa entregamos os pontos, não conseguimos nos confrontar com as grandes questões existenciais, a culpa, a dor e a morte. Quando uma missão nos é posta, né, a gente se fragmenta. Então ele fala, olha, nós estamos submetidos a baixas tensões. Sim. É só pegar a história da humanidade, olhar para alguns séculos atrás, ver, né, o que era a vida do homem, para a gente entender, sem muita dificuldade, que nós estamos na geração soft, né, onde tudo é leve, onde tudo é confortável, a era da gourmetização, onde nós vivemos muito, onde nunca se teve tanto. Nunca se teve tanto. Hoje uma pessoa que tem pouco, uma pessoa que se diz, né, pobre, o pobre hoje tem muito mais do que a realeza tinha 200, 300 anos atrás. Muito mais. Mais conforto, mais comida, mais condições. Né? Então, assim, ele fala, olha, nós estamos numa era de baixa de tensão. E no momento em que as tradições estão sendo atacadas. A tradição, as grandes instituições, as grandes tradições, família, igreja, tudo aquilo que ancorava e dava sustento para a sociedade, coisas, né? Formava o dever na cabeça das pessoas. Então, assim, um momento de baixa tensão, um momento de ataque às instituições, à tradição, e um momento onde já não se fala mais de ascese. A ascese parece que ficou nos livros de história, ao narrar a Idade Média. Lá na época medieval parece que se fazia ascese, penitência, usava-se silício, fazia-se jejum, mortificava-se bastante, dormia-se em travesseiro de pedra. Né? Hoje em dia fala-se de ascese, assim, as pessoas se arrepiam, se assustam. Né? E aí Victor Frankl entra com um tema que assim, eu queria rolar essa bola para ti, porque eu acho que você consegue dominar isso e nos levar adiante na reflexão. Ele fala o seguinte, olha, mas nós ainda temos o esporte. O esporte pode ser colocado como uma sese secular e atual. Ao menos o esporte parece ainda ser bem visto pelas pessoas. E quando nós nos submetemos ao esporte, e quando nós pegamos um jovem com baixa tensão na vida e botamos ele para praticar um esporte de alta performance, para exigir maximamente de si mesmo, nós estamos colocando-o sem que ele saiba, colocando-nos sem que tomemos nota, numa vivência de ascese, de algumas pequenas renúncias, de dores, né? Aquela ideia no pain, no gain, né? Dói, castiga, judia, e mesmo assim nós nos submetemos a isso. E aí entra essa realidade de ascese. Como que você, Lucas, vê isso? O esporte enquanto uma vivência ascética. Você já deve ter sofrido um bocado aí para conseguir desenvolver toda a massa muscular e toda a capacidade de treino e de esporte. Conte-nos um pouco. Tem uma coisa muito interessante que eu separei aqui para a gente conversar, Luiz,
que estavam falando agora há pouco, Ortega Checa, porque o principal intelectual que eu me dediquei de primeiro a estudar, depois o pessoal lá foi Ortega, acabar a obra do Ortega inteira, né? E ó, anos lendo as obras dele, ele fala muito das circunstâncias, né? Circunstâncias e tal. Tem uma coisa muito interessante que é a questão, a gente está numa época assim, com baixas tensões, isso é evidente. Perfeito. As adversidades são muito suaves, elas não pesam sobre a vida humana. Existe um tecido de sofisticação técnica que faz com que essas adversidades incidam sobre nós de forma muito leve. Então, a nossa vida toma uma forma meio gelatinosa. O homem-massa se pergunta, o Ortega fala do homem-massa, como eu posso apelar a algo que não a mim mesmo? Como posso fazer outra coisa na minha vida senão satisfazer a mim mesmo? É porque está tudo muito macio ainda. Aí chega o problema da diversidade, e o esporte é a diversidade de algum modo. Se você presta atenção, o que é desenvolver uma habilidade desportiva, você vai perceber o quê? Que as circunstâncias às vezes vão ser favoráveis, ora serão favoráveis, ora serão desfavoráveis, e mesmo assim você vai ter que fazer com que a coisa aconteça. Mesmo assim, vai ter que tirar o máximo da sua performance possível naquele dia. Então você vai ter uma rotina de treino. Beleza, anos treinando. Tem dia que você não vai querer treinar. Se você não treinar, sua performance vai cair, seu esporte vai cair, a coisa não vai acontecer. E a vida humana acontece mais ou menos nessa dinâmica. Tem coisas que nos convocam, e se a gente deixar de comparecer ao chamado, vai declinando, vai degenerando. A gente vai perdendo a capacidade. É o que acontece. A alimentação, coisa simples. Coisa simples. Diferente entre fome e desejo de comer. Você aprende a educar as suas vontades com base nisso aí. A vencer essas pequenas mortificações. Tá? Depois, problemas pessoais. Os problemas da rotina que todos passam. Problemas financeiros, problemas de ordem amorosa, problemas de ordem afetiva. Um mundo, um tormento, uma torrente de acontecimentos, e mesmo assim, você continua sendo convocado a treinar aquele santo dia. Então você vê, existe uma miríade de adversidades e existem resultados que serão buscados. E se você não conciliar as circunstâncias, favoráveis ou desfavoráveis, você não vai suceder a nível esportivo. Transponha esse esquema para a vida humana. É exatamente a mesma coisa. É claro, é uma metáfora da vida. Se você não tem a capacidade... isso me lembra o São Maximiliano Kolbe. Isso me lembra o próprio Viktor Frankl, meu Deus do céu. Você veja que essa gente que acha que a vocação, para vocar, o chamado, meu chamado seja realizado, as circunstâncias têm que estar perfeitas. Rapaz, o bicho estava no campo de concentração. A pior circunstância imaginável. Tudo horrível. Excrementos no chão. Gente gemendo de dor. Você diante do desespero humano. Eu falo desespero no sentido de desesperança. Não só de agoniazinha, de ansiedade. O nego estava realmente desesperado. Ele perdeu a esperança na vida. Era a postura de Judas. Judas e Pedro, ambos saíram ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro teve esperança. Foi por isso que ele foi salvo. Judas ficou desesperado. Ele achou que não conseguia mais. Então ele estava diante dessas realidades humanas mais baixas. E aquilo o afligia profundamente. Se ele fosse uma personalidade fraca, meu chamado requer as condições perfeitas, isso aqui está muito baixo, não tem um alto nível estético, aqui não tem alta cultura. Meu amigo, lascou. Você vai ser frustrado o resto da sua vida. O que é que a gente vê? Pelo contrário. Aí que o contorno da vocação dele se delineava com mais precisão, com mais firmeza, com mais vigor, em serviço. Ele se dispõe a morrer por outro. Olha, me poupe, pelo amor de Deus. Eu tenho família, eu tenho filhos. O Maximiliano não cobrou essa situação, pô, realmente. Vá pra cá. Eu vou no seu lugar. Eu morro no seu lugar. E todo mundo morre ali embaixo, numa vala, escuro. Pior coisa do mundo. Cheiro de gente morta, rato, frio. Pior condição humana possível. Cadê a vocação aí? Cadê as condições perfeitas? Cadê as circunstâncias favoráveis? Tensão altíssima. Tensão que a maior parte das pessoas hoje em dia, se passassem por, elas iam fragmentar em pedaços. Iam cair em desespero. Então, quando a gente tem contato com esses tipos humanos mais elevados, a gente lembra qual que é a altura da nossa ação. Esse é o importante de você ser exposto às biografias dos santos.
Porque você lembra, essa aqui é a altura da conduta humana. É isso aqui que eu fui feito para ser. Eu estou me contentando em ser essa coisinha menor? Esse pequeno animal? Perfeito. Isso abre Perfeito. um continente inteiro de imagens mentais, né? Exatamente, exatamente. E é interessante como nós somos forjados na tensão, na dificuldade. Um grande psicólogo, psiquiatra norte-americano, Gondel Allport, ele dizia que nós somos vocacionados à atenção. A vocação do homem é a vocação à atenção. Qualquer coisa que não há atenção, que não esse estresse salutar, que não estamos submetidos a uma carga pesada, isso frustra a nossa existência. Isso ferra-nos. Nós não fomos feitos para sombra e água fresca. Nós não somos bovinos. Um bovino está plenamente realizado na sua condição bovina se você der a ele capim, água, um pouco de sal, um pasto e quem sabe uma vaca, né, para que ele acasale de tempos em tempos, satisfazendo a sua libido. Agora, nós não. Nós, sem tensão, sem esse estresse, sem esses movimentos aféticos que exigem de nós o máximo de nós, que exigem de nós uma atitude espiritual diante da vida, nós nunca nos realizamos. Nunca nos realizamos. Aquela ideia de, cara, não existe, né, bom marinheiro em mar calmo. A ideia é bem essa mesmo. Né? Mar calmo não faz bom marinheiro. É na dificuldade, é na constância, é no acordar cedo quando a cama parece mais convidativa que o dia, é no perseverar num treino, mesmo quando aquilo está lhe castigando, doendo, né, causando repulsa, quando aquilo está causando ânsia, quando aquilo está te levando à fadiga, ao vômito, quando aquilo está rompendo fibra e né, fazendo doer o teu corpo, mas você de alguma forma se submete àquilo tudo porque vê uma finalidade maior do que tão somente a dor. São nesses movimentos de perseverança, de nos metermos no estresse, de nos submetermos à tensão, que nós vamos caminhando para o nosso dever ser. É claro que a simples dificuldade, a dificuldade por ela mesma, não faz ninguém. Mas a dificuldade é um elemento necessário para que nós consigamos forjar um bom homem. Então, se de repente né, nós temos aí já bons ideais, boas aspirações, um desejo de santidade, um desejo de chegarmos à nossa máxima estatura, como bem né, você disse agora, e não estamos percebendo que na nossa vida tem uma tensão, tem movimentos diários de ascese, ou seja, de renúncia de si mesmo, de uma escolha deliberada para algo que nos faça sofrer um pouco, que nos tire do confortável, que nos tire né, dessa geração soft, que nos tire dessa realidade nefasta que nós vivemos. Ou eu boto um pouco de tensão, ou eu boto movimentos de ascese, ou assim, ou nada feito, ou vai faltar esse ingrediente, vai faltar esse fogo que vai purificando o ouro, que revela o ouro. É aquilo que diz a própria Sagradas Escrituras, né? Assim como o ouro é provado no fogo, os filhos de Deus são provados na dor. É na dor que se prova alguém. Né? Para saber o nosso quilate, a gente só vai saber quem nós somos de fato, o nosso quilate, o nosso brilho, o nosso valor, se de alguma forma nós somos submetidos a um pouco de dor. Sem dor, desculpa, a expressão é muito chula, né? A expressão é bem simplória, mas coloca-nos diante de uma realidade interessante, sem dor, sem ganho. Né? A galera da Maromba já fala, não é? Não é que a galera da Maromba fala, no pain, no gain. Exatamente isso aí, né? A vida integral da pessoa humana, a verdade aplica-se. Não tem como, não tem como. Sim. Eu só sei quem é o outro quando ele passa por um momento de dificuldade. Assim, eu nunca saberei quem eu sou se eu ainda não sofri nessa vida. Se eu não fui capaz de sofrer por alguém. Você me lembrou uma coisa incrível aqui, que quem fala é o Gugu, o filho do Olavo, que é a questão de o sofrimento é uma expressão da justiça divina. Ele é uma espada que mostra quem são os bons e quem são os maus. O movimento de ascese, a prática ascética da religião,
é um movimento da misericórdia divina. Por quê? Ele permite triturar o material bruto e refiná-lo. Parece que meu pacote da internet caiu. A chamada caiu aqui? Não, eu tô lhe Eu vou vendo. ligar Pra o mim tá Wi-Fi ótimo. aqui. Vai lá, vai lá, Vou vai lá. esperar, vou esperar. Se cair, eu vou ligar o Wi-Fi, tá bom? Se eu Tá, tá desaparecer aqui, eu vou ligar o excelente a Wi-Fi. conexão. Ah, E bem, boa. aí tem essa questão da misericórdia divina. Você converte um material bruto em um material refinado. Você converte aquilo que dizia Santo Agostinho. A virtude e o vício têm a mesma matéria. Então você vai elaborando-a, trabalhando por meio da disciplina religiosa. Está falando isso na consultoria com uma aluna minha agora há pouco. Quero o quê? O Ortega fala sobre a ascese, o treinamento. Esse exercício é o mesmo exercício de fazer o pão, de que fala o Luiz Gonzaga de Carvalho, que é o quê? Fazer o pão é você pegar o trigo, por meio do frequentar a liturgia da religião, assim como existe a liturgia de você plantar ao longo das estações, hora de colher, hora de plantar, etc, hora de cultivar. Existe a liturgia da religião mesmo, onde você colhe o trigo espiritual e o transforma, o elabora em pão. O que é que acontece? O primeiro elemento de se fazer pão é o quê? É o elemento melancólico. É o elemento de disciplina religiosa. É o quê? É rezar quando você não quer rezar. Perfeito. É o elemento de dor, meu Deus do céu. É fazer as coisas quando elas são incômodas. É o elemento de atrito. É o elemento de Jesus Cristo na agonia no Horto das Oliveiras. Que prevaleça a sua vontade, não a minha. Nossa vontade muitas vezes é fraca, é inferior. Então, existe esse elemento da disciplina religiosa, o elemento térreo, o elemento melancólico. É o quê? Passou o próximo. Você triturou esse trigo em farinha. Ele está disperso, fragmentado. Chega o elemento de água, o elemento fleumático. É o simbólico do jejum. Nós temos inúmeros desejos. O homem é um ser que você deixa parado, ele começa a desejar inúmeras coisas. Ele quer um carro novo, quer um celular novo, quer uma mulher nova, quer uma vida nova, quer ter nascido em outro lugar. Tá entendendo? Todo mundo ele quer. Então, diante dessas coisas, o que é que ele faz? Ele deixa com que a fome cresça, ele deixa com que a fome se instale e ele domina essa fome. Ele pratica o jejum. Então, o que é que a água faz com o trigo disperso? Ele reúne. Então você reúne todos esses desejos dispersos em um só. E você controla esse desejo. E esse desejo, esse controle emana para todas as outras áreas. Você se torna mais senhor de si mesmo. Os animais não podem jejuar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Elemento fleumático. Terceiro elemento, o ar. Você pega essa massa e aera. É a oração. Você troca ar com ela. Você conversa com Deus. E você é insuflado de graça. Você cresce, você avoluma. Nosso espírito se dilata. É a prática da religião, meu Deus do céu. Exatamente. É a tríade da religião. E por fim, o que é que a gente faz? Fogo, cólera. Colérico, elemento colérico. Você vai purificar a coisa. Vai dar forma final. É esmola. Você vai tirar aquilo que era resto. Vai limpar, vai retirar a água, vai desidratar e aqui o pão. Agora você pode alimentar os outros espiritualmente falando. Assim como um pão material alimenta e faz com que o outro viva mais um dia, quem convive com as pessoas que fazem pão espiritual, a alma daquela pessoa vive mais um dia. Se ela ia ficar desesperançosa, ela não fica. Ela se alimenta. Ela recebe energia espiritual e não. Mais um dia eu vou sobreviver. Perfeito. Então, a verdadeira ascese, a verdadeira o verdadeiro serviço mesmo, a aplicação da vida humana, é para que nós consigamos dar frutos. Para que nós demos frutos. A gente dê pão para os outros. A gente se esforça, se aplica e toma para você. Perfeito. Uma singela oferta da minha vida para você. E é interessante, né? Ao construir essa simbólica do fazer o pão, dentro dessas quatro, né, grandes realidades, né, a água, o fogo, o ar, né, a terra, o elemento mineral. Quando nós estamos falando da ascese, nós estamos falando da porta de entrada, nós estamos falando do início. Nós estamos ainda falando desse elemento mineral, da pedra, que vai socando aquele trigo e vai moendo. É o início de tudo. Então, assim, se nós sequer fomos ascéticos, que pouco que nada, filho. Não somos ainda... gente, né? Tem gente com direito, meu Deus do céu.
Exatamente, nem gente. Eu ainda não sou pessoa. Eu ainda não sou pessoa. Se eu ainda não coloquei isso tudo para ser triturado a partir da virtude, esse elemento mineral, se eu ainda não consigo renunciar aos meus desejos, aos meus interesses pessoais, se eu ainda sou uma pessoa mesquinha, apegada em mim mesma, mais preocupada com a cama que eu vou deitar, com a comida que eu vou me fartar, do que com os deveres que eu devo cumprir, se qualquer movimentinho de dor, de renúncia me assusta, e eu refugo diante disso, eu ainda sou um animal. Eu ainda sou um animal, eu ainda sou, assim, eu me equiparo a esse nível ainda muito baixo. Então, quando a gente fala, puxa vida, olha, o esporte, entre outras realidades, a gente está falando de uma realidade ainda secular, né? Poderíamos falar de uma engenharia ainda muito mais complexa, a realidade espiritual. Mas assim, se alguém tem alguma implicância com isso, ao menos comece a fazer essa realidade mais secular. Comece a renunciar a esses teus desejos. Comece a viver uma vida mais ascética. Comece a conviver um pouco com aquela pequena pedra que entrou no seu sapato e ande com ela uns bons quilômetros sem reclamar. Sim. Faça longas jornadas. Submeta-se a uma vida um pouco mais exigente. E se o esporte lhe favorecer isso, faça esse esporte. Às vezes, para paciente meu, Lucas, muitas vezes o papo é o seguinte: olha, você vai começar a fazer algum esporte? Porque se não for, não tem nem como dar andamento na terapia. Eu preciso que, ao menos, um esporte, 3 vezes na semana, no mínimo, você faça. Porque senão eu não consigo iniciar o processo terapêutico contigo. Porque nem a sua dimensão mais baixa, mineral, vai estar estabilizada. Ou seja, porque você ainda não pegou, né, assim, se fosse desenhar um pouco isso para o paciente, exemplificar, porque você ainda não é capaz nem de pegar o trigo e de moer. Como que eu vou falar de fazer pão contigo? Como eu vou falar que você vai se fartar e vai fartar outrem? Como que eu vou falar que você vai resolver o problema da tua vida, da tua casa, do teu relacionamento? Você não tem pão, porque você sequer sabe como moer o trigo, ou seja, comece se moendo um pouco. Comece se batendo um pouco, comece se castigando um pouco. Comece fazendo como o Cristo fez no horto, você bem disse isso, Lucas. Indo para o lugar da tua agonia e se mantendo fiel aos teus princípios, mantendo-se fiel à tua consciência. Olha, está doendo, mas eu não desisto. Está sendo exigente essa vida, mas eu não abro mão, porque isso são valores inegociáveis. A fidelidade, o companheirismo, a honestidade, a generosidade, a benevolência. Olha, eu não posso abrir mão disso. Ah, mas é doloroso. É doloroso manter-se fiel, é doloroso fazer esse honesto. Porra, mas assim, é claro que é doloroso. Você está começando a fazer farinha. E é só farinha por enquanto, hein? Não começou o processo de aeração, não começou o processo de recolher isso tudo com a água, isso sequer foi ao forno. É aquilo, porra, nem gente você é, bicho. Começa a ser gente, e aí o processo terapêutico avança, que aí a vida deslancha, né? Pois é. Quando você falou a questão do... Depois eu falo desse outro ponto aqui, desse livro que é um negócio interessante sobre ele. Chegou para mim hoje, né? Foi uma indicação do Gugu. É uma obra que fala sobre a correlação simbólica entre os temperamentos, tá certo? Entre os alimentos, os caráteres temperamentais dos alimentos. Existem alimentos que são secos, alimentos frios e úmidos, e vai falando da interação entre isso e os temperamentos, né? A preponderância de um e como é que isso se apresenta na vida da pessoa, né? Inclusive, fala sobre temperamento, um colérico. Eu sou colérico. O que é que acontece? Para que a energia para o colérico se mova, a energia quente e seca. Tá certo? E, às vezes, isso passa do limite e ele fica tendo cóleras necessárias, um certo número de problemas. O que é que ele fala? Você precisa desperdiçar, gastar, tirar esse excesso de energia. E ele fala, como é que você tira o excesso de energia de cada um dos temperamentos? E uma das coisas do colérico é atividade física intensa. Ótimo. Intensa. É isso aí. Coisa muito interessante com os coléricos. Mas bem, é esse livro aqui, ó. É do Oscar Hoffman. Healing with the Elements. Aqui, ó. Perfeito. Tá? Perfeito. Aí, um ponto aqui que eu estava lendo, que falando sobre isso aqui é o Ortega, né? Restrição é condição para realização. Está falando sobre a questão da restringir a sua vontade, né, e tal. É aquele negócio que quando o homem quer ser, ele fala, é próprio do ninho, é próprio do rapazinho, do menino, do novinho, querer ser tudo.
Eu quero ser tudo, eu quero fazer de tudo. Tudo que me dá na telha, eu quero fazer. E só sonhar. É a chave que pode tomar todas as formas, mas não toma nenhuma e não é capaz de fazer nada no mundo. Perfeito. O homem maduro, não. O homem maduro se restringe, não. Eu posso ser uma miríade de coisas, mas eu vou ser só essa. Então ele carrega um certo peso de vidas atrás. Porque ele poderia ter sido muitas coisas. Ele matou-as todas. Não, eu não vou ser um infiel. Eu não vou ser desonroso. Eu não vou ser mentiroso. Eu não vou ser um falso. Eu não vou ser tal, não vou ser tal, não vou ser tal, não vou ser tal. Então você vai matando vidas humanas. E elas ficam atrás de você. Aí que tipo de vida humana você está matando? A gente sempre tem, diante de todo novo dilema que se apresenta para nós sempre temos a opção de optar pelas vidas humanas mais elevadas, agir como os grandes homens, ou pelas vidas humanas mais vis, agir como os pecadores, os piores dos pecadores. E a gente é os dois ao mesmo tempo. É uma matriz, enquanto nós estamos respirando, existe uma matriz que tem essas duas direções possíveis. Aí o que acontece? O que você está matando? Qual parte sua você está matando? A sua melhor parte? Então você vai se restringindo cada vez mais em um tipo mais bio, em um tipo diminuído, um tipo humano diminuído. Ou não. Você mata esses tipos humanos diminuídos e eles pesam pouco. Você ganha fibra moral. Você consegue carregá-los com força, porque você tem a força da personalidade. Não importa quão pesarosas sejam as circunstâncias, você é um Maximiliano Kolbe da vida. Pode vir, pode vir. Eu tô com tudo aqui. Tô com absolutamente tudo. Eu carrego o fardo. O fardo muito mal carregou nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Isso aqui é o mínimo que eu posso fazer. Pode vir. Então ele... É no pain, no gain mesmo. Pode vir. E ele pega essa disposição e se restringe. E o homem se restringe. Tem vidas humanas mortas atrás dele. Mas ele se perfaz. Ele toma uma forma. Então ele age no mundo. E aí começa a coisa. Tanto que o início dessa nossa conversa teve um ponto muito interessante, que inclusive me bateu em mim quando eu comecei a ser apresentado essas ideias de vocação, uns 17 anos de idade. Né? Falei, vocação, vou descobrir minha vocação. Ficava dias e dias pensando assim, cara, qual seria a minha vocação? Passei meses pensando, vou descobrir isso aqui intelectualmente. Aí tentava fazer esquemas, não entendendo qual seria a minha vocação. Falei, porra. Aí eu conversei com a Camila Rochmiller Abadi, uma aluna do Olavo, você conhece ela? Conheço por nome, pessoalmente não. E ela falou, Lucas, ninguém descobre vocação pensando. Haja no mundo, meu filho. Exatamente. Eu falei, tá bom, pô. E agir no mundo é exatamente o quê? É você dar corpo a essas ideias. É você aprender um rol de habilidades, um rol de conhecimentos, que vai dar forma. É como se fosse ganhando novas intersecções, e essas intersecções dessem matéria, dessem instrumento para que a sua vocação se manifestasse. É como se ela não tivesse boca antes. Ela não tem como se expressar. Você não foi restrito o suficiente em fazer algumas coisas, disciplinado o suficiente para desenvolver algumas qualidades, para que ela se manifestasse. Você está muito imaturo ainda. Você está verde. Então é por meio da ação, por meio da maturidade, que ela começa a ganhar formas de expressão. Aí eu falo, rapaz, agora as coisas fazem sentido. Um grande salto, isso aí. Perfeito. Exatamente, é a dinâmica do reino vegetal. Né? Para a gente entender qual é o fruto, ou seja, qual a vocação daquela árvore, primeiro ela precisa vencer esse elemento mais bruto, esse elemento terra, precisa rasgar a terra e começar a se espalhar na horizontalidade da vida. Ou seja, tá verde, mas está se espalhando. Tá verde, né? Tá verde, mas está crescendo, está ganhando forma. Né? E só depois vem o fruto. Só depois, o fruto é a consequência do esparramar-se. E o esparramar-se é colocar-se de fato na vida. É assumir a vida que nos é dada. É olhar para aquilo que eu sou, para as circunstâncias que eu trago. Olhar para as dificuldades que são me apresentadas pela vida e ir realizando. E pegando as potências e atualizando. Potência em ato, diante de, assim, cada passo que nós damos, existem infinidades de potências que podem ser atualizadas. Eu escolho uma para atualizá-la e eu mato tantas outras que nunca mais serão
atualizadas. Ficarão tão somente como potências. E aí eu vou me restringindo, o que você disse fantástico, Lucas. Uma vida madura é a vida de alguém que vai se restringindo, de vidas que vão morrendo, para que eu me torne alguém, um ser único, um ser humano, uma pessoa humana, única e irrepetível, com uma vocação, com uma narrativa. Eu preciso arrastar atrás de mim uma enormidade, centenas de milhares de vidas que estão lá mortas. Só, né, alguém que sabe viver essa realidade de fazer esse de morto, né, de aceitar essas pequenas mortes, contrariedades da vida, é alguém que vai se tornar de fato alguém. Esses dias eu até citei, ontem mesmo estava colocando aí nos stories, aquela série, não sei se você já viu, a série Band of Brothers. Ah, sim, eu conheço. Nunca assisti, mas já ouvi falar. O Padre Paulo fala muito dela. Assista, cara, assista. Tem uma cena, uma fala do Winters com o Blade. O Blade é um soldado cagão. Ele é tão covarde, mas tão covarde, que quando a unidade dele cai, né, os paraquedistas caem, ele cai junto com a sua unidade, ele fica escondido dentro da trincheira, se faz de morto, fica moitado lá, passa a noite calado e deixa a unidade embora. Né? E lá para tantas, o Winters encontra ele e fala: porra, Blade, o que você tá fazendo aí, cara? O que você tá fazendo? Falou: olha, desculpa, eu tive medo. Band of Brothers. Band of Brothers, é isso aí, estão perguntando. Eu me fiz de morto, me fiz de tonto, e assim, deixei a unidade se afastar de mim e fiquei aqui. Ele tem tanto medo que ele chega a ficar cego mesmo, uma cegueira histérica. Né? Ele fica cego durante um período E assim, fatos reais, né? O filme é feito em cima do dia D, fatos reais. A série é do Steven Spielberg. E aí o Winter chega pro Blade e fala assim: mas o que houve? Ele falou: eu tive medo. E aí o capitão fala o seguinte: sabe por que você teve medo? Sabe por que você teve medo, Blade? Você teve medo porque você ainda tem esperança de voltar para casa com vida. E meu filho, você está numa guerra. Esqueça, parafraseando, né? Não é exatamente isso que ele fala, né? Esqueça esse negócio chamado vida. Esqueça que você é um homem vivo. Comporte-se como um homem morto, sem misericórdia, sem piedade. E aí você vai começar a se tornar um soldado. E quando você se tornar um soldado, pode ser que você volte para sua casa com vida. E a evolução desse personagem no filme é algo incrível. Ele descobre a vocação dele no campo de batalha. Ele começa a se tornar de fato um soldado. Por quê? Porque ele aceitou as restrições, a contrariedade. Ele matou o Blade, aquele Blade cagão, aquele Blade com saudades da casa, aquele Blade que precisava voltar para sua pátria, aquele Blade que queria uma boa noite de sono na sua cama confortável. Ele foi matando, foi restringindo, e o que ficou foi a pessoa de máxima estatura que ele podia ser, que só ele podia ser. Então, quando você fala isso, assim, me vem exatamente essa realidade, a realidade que todos nós somos convocados, de entender que é necessário ir vivendo, sem muito medo. É uma geração assim de muito medo. Esses dias eu abri a caixa de perguntas, Lucas. A cada 10 perguntas que chegavam, 3 falavam de medo. Até brinquei ontem na live que eu fiz, tinha gente falando que tinha medo de passar no vestibular e ter que deixar os pais. Tinha um outro dizendo que tinha medo, né, de não passar na universidade. Gente que tem medo de casar, gente que tem medo de não casar, gente que tem medo de ter filho, gente que não tem medo, que tem medo de não ter filho. O medo é mal conselheiro sempre. Um maldito. Porque assim, porque nós nos temos em alta conta. Nós achamos que nós não podemos sofrer. Só que é o seguinte, eu não sei quem contou essa historinha, esse canto de sereia, né? Que nós não iremos sofrer. Nós sofreremos sim. E estarmos prontos, fortes, duros, firmes para o sofrimento, é uma das grandes missões que nós temos nessa vida. Quando o sofrimento vier, vai me achar inteiro. E quando eu vivê-lo, irei vivê-lo com dignidade. A dignidade de um homem que sofre e que no sofrimento cresce. E que no sofrimento se configura ao Cristo. E que no sofrimento se purifica. E que no sofrimento se santifica. Quem quiser vir a mim, tome a sua cruz e siga. Ou seja, não há mistério nenhum. Isso foi nos revelado e nos contado há 2000 anos. Não sei por que nós estamos agora com uma visão torpe, achando que o sofrimento não é para nós, que precisamos evitá-lo. Não. Nós precisamos estar prontos para ele e
prontos para o sofrimento, é começar a viver uma vida de ascese. Vai nos dando fibra, física mesmo, porque às vezes precisa de um pouco de estrutura física para viver um sofrimento. Sim. Como nós não somos uma Madre Teresa, né, como nós não somos, né, um São João Bosco, como nós não somos um Maximiliano Maria Kolbe, como nós não somos, né, um José Maria Escrivá, nós precisamos, assim, de força física muitas vezes para suportar o sofrimento da vida, Sim. de saúde, de corpo, de musculatura, porque o nosso espírito não está tão forte assim. A gente vai ter que segurar o primeiro impacto às vezes com o peito, literalmente com o peito. Sim. O Luiz teve perdoe minha memória, me fugiu o nome desse intelectual. Tava me vindo o nome, o Kaiserling, mas não foi o Kaiserling que falou isso. É um francês. Né? Ele fala o seguinte: um grande homem morre duas vezes. Primeiro como homem, que ele morre para si, e segundo como grande homem, morrendo pelos seus deveres. Ótimo, ótimo. A vida só começa quando você morre para si. A vida do grande homem só começa quando você morre para si. Até lá, tá no café com leite ainda. Tá na vida assim, ó. Pera aí, tô de figa aqui, tô no tô. Tô no Pix. Não tô tudo dentro. Não tá mesmo. Com medo. Minha caixa também é medo o tempo inteiro. Ah, porra, se eu fizer tal coisa, vão olhar feio pra mim, vão falar mal de mim, o meu grupo de amigos vai me abandonar. Pelo amor de Deus, né? A palavra... a palavra a palavra feio, a palavra chato, a palavra não gosto de você, não morde. A palavra cachorro não morde. Absolutamente não morde. Perfeito. Essa questão do medo é sempre... o Olavo fala essa história. O medo é sempre o mal... como se diz? Um mal conselheiro. Aquele problema da quarta camada, que é o próprio problema da estimativa, a potência da estimativa humana. Quando a estimativa não está afinada, o apetite irascível não consegue se inclinar direito para as coisas, porque ele não tem dimensão do tamanho das coisas. Vieram falar, você não está com medo de casar? Eu falei, porra, se eu tô noivo, não, né? Óbvio que não. É a época mais fácil do mundo para esse tipo de coisa. Ah, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se a gente for ficar no IC, a gente não dá um passo para frente. Eu posso dar um passo aqui para frente, dar um problema aqui, eu paro de respirar. Eu posso andar de carro ali, bater o carro e morrer. Se a gente ficar no IC, a gente não vive. Absolutamente não vive. Paralisa. A gente tem que agir diante da morte. Uma das grandes questões que faz o homem ser homem de verdade, o ser humano ser humano de verdade, é que ele lembre todo santo dia da morte. Agir diante da morte. O Ítalo tem falado sobre isso ultimamente nas lives. Agir diante do agora, as circunstâncias que ele convoca, qual é o meu dever agora? E agir diante da morte. Se eu morrer agora, Perfeito. quem terá sido a minha vida? Quem teria sido eu? Teria sido eu o cara que estava se escondendo ali na trincheira porque estava com medo da unidade caindo? Ou teria sido eu que nem Napoleão? Que no meio da guerra falou, avancem! Ninguém avançou. Ele levantou e foi sozinho. Sozinho. Superior a todos. Todos foram atrás dele batendo palma assim, puta merda, pelo amor de Deus. Perfeito. A vida nos engole. No medo, ao fim e ao cabo. E é uma desconfiança na providência divina. É uma espécie de soberba de querer controlar tudo. Ter tudo sob seu controle. Mas quem é você no mundo, meu Deus do céu? Pra querer ter controle sobre alguma coisa. A gente reza e trabalha. E conta com o melhor. Esse é o próprio do homem. A gente deve estar com a live quase expirando já, né, Luiz? Tá. Deve ter uns 2, 3 minutos aí. Perfeito. Assim, eu me dou por satisfeito. Acho que qualquer coisa entregamos bastante coisa agora, aí. Assim, vai matar essa reflexão última e profunda que você trouxe. Pois bem, Nos confrontarmos com a morte. Ela nos lembra quem somos. Sim. E tem uma frase que o Alexandre Avá usa no livro dele, no livro sobre a virtude do líder,
uma frase de um primeiro-ministro russo, né, que estava fazendo um plano de dissuasimento para a Rússia, depois da tragédia que a Rússia teve metida, e era um cara muito duro, né? Piotr Stolypin, né, acho que era o nome dele. E ele estava sendo ameaçado, sofreu mais de 11 atentados terroristas, soltaram uma bomba dentro da casa dele, né, ele estava dando uma festa na casa dele, matou não sei quantos durante a festa, uma filha dele ficou inválida para o resto da vida. E aí disseram para ele, falou, olha, se você não parar com essas tuas ideias, você será morto. Ele falou, pois bem, quando me matarem, enterrem-me onde me acharem. Né? E ficou célebre a frase, né? Enterrem-me onde me encontrarem. Mas aí, quando a morte chegar, enterrem-me onde me encontrarem. O que vale é o que eu fiz até lá, é a vida que eu tive, os ideais que eu vivi, essa busca de santidade e de configuração ao Cristo, né, a qual eu me submeti, mesmo que doesse, e com certeza vai doer, vai ser exigente, porque nós não fomos enganados em nenhum momento. É um caminho de cruz, mas é o único possível para nos tornarmos aquilo que nós devemos ser. Né? Lucas, meu caro, eu fecho aqui, passo a palavra para você. Muitíssimo obrigado, muito bom estar contigo. Espero que em algum momento possamos nos encontrar. Gostaria muito. Gostaria muito é aquele tipo de pessoa que é bom ter por perto. Pois é. Rapidamente dá para imaginar que seríamos, né, bons amigos e teríamos papos aí a noite toda tomando um bom vinho, uma boa cerveja e arrastando a conversa. Meu caro, tá bom? Muito obrigado. Ô, Luiz, estão perguntando se você vai salvar a live. Você vai salvar? Vou, com certeza. Com certeza. E depois eu jogo no meu canal do YouTube e a gente vai compartilhando para as pessoas acompanharem isso. Meu amigo, boa noite, tá certo? Que Deus te abençoe a sua família. Muito obrigado por tudo. Até mais. Forte abraço, até mais. Abraço a todos.